Fala pessoal, tudo bem com vocês? A consagração de Fernando Diniz. O Fluminense vence o Boca Juniors na prorrogação com o gol de John Kennedy e conquista a Libertadores da América. Que loucura, hein? Cano também foi decisivo, o Marcelo voltando ao Fluminense, o Fábio aos 43 anos, um enredo recheado de boas histórias. E o Flusão pintando a América nas três cores, vermelho, branco e azul. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Que história construiu o Fluminense nessa temporada? Que ano para Fernando Diniz, o nosso interino da seleção brasileira, em que muitos detratores conseguem menosprezar, diminuir, minimizar o seu trabalho por conta da ausência de títulos. Acabou, né, gente? Chegou. O Fernando Diniz, depois de um título carioca sobre o Flamengo, e mesmo daquela maneira como aconteceu, muita gente dizendo que era apenas um estadual, bateu na trave em alguns momentos, especialmente com o São Paulo, quando ele quase conquista o Brasileirão, estava liderando, depois acabou sendo ultrapassado na reta final, agora ele conquista a Libertadores da América. Mais do que isso, com um jeito de jogar bem ao seu estilo, fabuloso, arriscado, beirando o entretenimento, mas extremamente efetivo. Foi assim que o Fluminense construiu a sua trajetória nessa temporada, passando pelo Internacional na semifinal, virando um jogo no segundo tempo no Beira-Rio, com 2 gols lá do argentino Cano e também do John Kennedy, né? Essa dupla infernal. Mas teve também um 5-1 no River Plate na fase de grupos, teve o Olímpia antes, que tinha eliminado o Flamengo, o Argentinos Júniors e agora o poderoso Boca na final. E, gente, o Boca é um time tão cascudo, tão difícil de se jogar, porque ele não tem um time lá vistoso, tem o menino Barco lá, o Ezequiel Barco, que é um jovem de 19 anos, tem uma multa milionária, que é muito bom, que não apareceu nessa decisão, tem o Edinson Cavani, um uruguaio dos maiores da história, que também não conseguiu jogar, tem o Merentiel, esse sim fez uma boa final e vem fazendo bons jogos, ex-Palmeiras, tem o goleiro Sérgio Romero, que na verdade é o jogador pelo qual o time inteiro trabalha para levar para as penalidades. É brilhante o Sérgio Romero. E por isso o Boca não venceu nenhum jogo na fase de mata-mata nessa Libertadores. Nenhum jogo, eu disse. Todas as partidas, todos os confrontos da fase de mata-mata, o Boca levou para as penalidades, para que o seu goleiro, que pega pelo menos 2 cobranças nas disputas, conseguisse levar o time ao êxito. E assim fora. E assim o Boca Juniors derrubou o Palmeiras, para se ter uma ideia, na semifinal. E com isso, chegando até a decisão em jogo único no Maracanã. E da mesma forma, da mesma feita, do mesmo jeito, o objetivo era sobreviver. O Boca foi ao Maracanã para sobreviver. E não é que eles quase conseguiram, porque o Boca, ele nunca está morto. Nunca. Você não pode achar que o Boca está morto. Por isso que o jogo foi tenso até os minutos finais, mesmo com 2-1, o juiz não queria terminar o jogo de jeito nenhum. Mesmo ali, com um expulso para cada lado, a sensação que a gente tinha olhando o jogo é: o Boca não está morto ainda. Só quando o juiz apita. É impressionante. Mas no primeiro tempo, o Fernando Diniz fez o contrário do que muita gente imaginava, né? Colocando 4 atacantes, aquela coisa toda. Não, ele deixou o John Kennedy no banco. A sua arma letal para o segundo tempo, para a prorrogação, sei lá o quê, e colocou Martinelli, óbvio, porque aí o time muito mais equilibrado, uma final de jogo único você não pode arriscar. E olha que eu vi o Fábio dando chutão, hein? Muitas vezes quando pressionado, o Fábio abusou do chutão, porque é um jogo diferente, em que a estratégia precisa ser diferenciada. O Fluminense naquela sua característica, né, com o Felipe Melo e Nino na dupla de zaga, com o Samuel Xavier pela direita, o Marcelo pela esquerda, e o Marcelo é um jogador que circulava, né, por várias áreas do campo, o Keno aberto, bem aberto pelo lado esquerdo, o Cano centralizado, o John Arias lá pelo lado direito, e o meio de campo aí sim com o André, jogadoraço, que fez uma partida primorosa, o Martinelli e também o Ganso. O André muitas vezes vinha para buscar a bola entre os zagueiros, outras vezes era o Martinelli, e aí esses 2 jogadores, eles se revezavam ali na construção de jogadas. O Ganso, quando toca no pé, a bola para, o futebol para, o tempo para, né? E por isso ele joga um pouco mais à frente, apenas carimbando as jogadas. E o Cano esperando uma única bola. O Fluminense mandou no primeiro tempo, com os seus toques curtos, né, tentando envolver o Boca Juniors, e o Boca não enxergou a bola na primeira etapa. Mas o Cano não tinha recebido uma única bola, que é aquela bola que a gente sabe que ele decide. Ela chegou. O Keno inverteu o lado, foi lá para o lado direito, fez uma baita jogada e no cruzamento o Cano
faz o movimento de sair, né? Ele tá marcado pelo zagueiro, ele sai pro meio da área na marca do pênalti e bem ao seu estilo vira para chutar no canto e o Romero não conseguiu defender. 1-0, ali o Fluminense fazia justiça ao placar, ou pelo menos ao que o jogo dizia, né? Traduzia o jogo no placar pelo justo, se é que há justiça no futebol. Porque aí começa o segundo tempo e o Fluminense meio que vai sentindo o tempo passar e a perna vai pesando e o tempo vai passando e o emocional vai complicando e aí o time vai retraindo, vai recuando e o Boca Juniors, como eu disse, nunca está morto. Bastou uma jogada do Advíncula, bom lateral, hein? Cortar pro meio, né? E o Marcelo, ele já não tem mais tanta perna, ele faz o sinal pro Keno ir, o Keno vai meio atrasado e ele faz uma bola de curva, tirando da defesa, fazendo todo o contorno para ir no cantinho e o Fábio não conseguiu segurar. 1-1, 26 minutos do segundo tempo. O Boca renasce naquele momento, mas ainda havia 20 minutos para o Fluminense fazer mais um gol. Só que é aquela sensação que você tem de que o título estava nas mãos e de repente escorreu entre os dedos. Porque ali o Boca conseguia tudo o que ele quisera, levar para as penalidades. Mas calma, ainda tinha a prorrogação. E mesmo assim, na prorrogação, o jogo, obviamente, ele se mostrou muito difícil, porque aconteceu tanta coisa. A primeira delas foi o Fernando Diniz, isso antes, ainda no segundo tempo, chegar para o John Kennedy e dizer, vai lá que você vai fazer o gol do título. Ele já fez isso em outros momentos, né? Contra o Inter mesmo, ele disse que ele ia decidir o jogo, que ele ia resolver o jogo, e aconteceu. E dessa vez ele disse, você vai fazer o gol do título. O John Kennedy, que é um menino que enfrentou muitos problemas extracampo e que foi resgatado pelo Fernando Diniz. Todo mundo sabe, é psicólogo de formação e que tem na sua vertente como profissional, como técnico de futebol, algo além da tática, né? Essa conversa com os jogadores, esse convencimento das ideias, essa maneira enérgica que ele tem de trazer o grupo para si. E ele conseguiu resgatar esse menino, que é muito bom jogador, que começou o ano emprestado para a Ferroviária, para vocês terem uma ideia, no interior do Campeonato Paulista, e voltou para o Fluminense e foi recuperado pelo Fernando Diniz. Se não titular absoluto, e em muitos momentos ele é, porque o Diniz ocupa o campo ofensivo com muitos atacantes, mas como uma arma para segundo tempo, para jogos finais, e aconteceu de novo. O John Kennedy entrou e resolveu de novo. No meio da prorrogação, ele começa a jogada, toca para o Keno que fez um partidaço também, devolve de cabeça e o John Kennedy chuta na cara da bola para tirar do goleiro Romero. E só dessa forma ele conseguiria vencer o goleiro Romero. No cantinho, na bochecha da rede, 2-1 Fluminense no primeiro tempo da prorrogação. Mas ainda tinha muita coisa para acontecer, porque vocês lembram do que eu disse? O Boca nunca está morto. Pois bem, o John Kennedy faz o gol e vai comemorar com a galera. É difícil julgar aqui nesse momento, né, que o jogador não sabia que ao subir no alambrado ele receberia um cartão e ele já tinha um cartão amarelo. Mas ali ele poderia ter comprometido o título do Fluminense. Felizmente deu tudo certo, porque ele vai lá, comemora uma êxtase, você faz um gol na prorrogação, não é gol de ouro, ainda tinha muito tempo, tinha mais 5 minutos, 2, 3 minutos do primeiro tempo da prorrogação e mais todo o segundo tempo da prorrogação, e ele foi expulso. O John Kennedy ali decretava, ou herói ou vilão. Foi herói. Veio o segundo tempo e aí o gigante Nino, que partida do Nino. Vocês veem que eu cito um jogador específico do Fluminense e eu sou obrigado a dar moral pro cara, porque todo mundo jogou bem. O Felipe Melo, enquanto esteve em campo, também foi um leão. Acabou saindo machucado e entrou o Marlon, que é um zagueiro que pouca gente fala, né, na verdade, e ele também foi muito importante na reta final. Bom, o Nino, como eu disse, cavou uma expulsão, não cavada, né, porque ele toma um tapa mesmo do Fabra, e o Roldan teve a cara de pau de dar apenas um amarelo. Felizmente o VAR chamou e aí ele precisou de 1 segundo para olhar a tela, ver o tapa no rosto que o Nino sofreu e foi lá e expulsou o jogador do Boca. 10-10. Todo o segundo tempo pela frente. E aí, claro, né, o Fluminense teria um pouquinho mais de possibilidade para segurar, porque o Boca fugia do seu normal, fugia da sua zona de conforto, de ficar se segurando, tentando levar para as penalidades. Ele precisava de um gol. E como ele nunca está morto, como eu disse, poderia ter acontecido. O Fábio teve que fazer algumas defesas e muitas bolas aéreas que o Fluminense precisou salvar até o último trilar do apito. Mas demorou, viu? Porque o Roldan deu 2 de acréscimo e ficou segurando, e o Boca com a bola, e levantamento para a área, e o Cano teve que fazer defesa com a mão para que a bola não fosse alçada na área, e teve falta para os caras, e jogo de lá, jogo de cá, confusão e tudo mais, e acabou.
e o Fluminense é o campeão da Libertadores da América, com muitas histórias. O Marcelo, gente, volta ao clube 16 anos depois e ele venceu 15 de 16 finais de jogos únicos que ele disputou na carreira, entre elas 5 Champions e uma Libertadores. Volta e devolve ao clube aquilo que esteve nas mãos e que faltou no jogo contra a LDU em 2008, 15 anos depois. O Fábio, que era para ser o jogador de um clube só e que aos 41 anos foi defenestrado do Cruzeiro, assina com o Fluminense e aos 43 ergue a taça de campeão da Libertadores como um dos principais jogadores. O Cano, esse argentino que surgiu depois dos 30 anos como destaque, né, aqui no futebol brasileiro, ainda no Vasco, de repente chega no Fluminense e faz 13 gols nessa Libertadores. E é um dos principais artilheiros do mundo da bola. Germán Cano, aos 35 anos, o cara arrebentando, assombrando aqui no Brasil. Keno, que partidas do Keno, recuperado pelo Fernando Diniz, que ficou muito tempo fora por lesão, voltou como se nada tivesse acontecido. John Arias, o que joga esse colombiano. John Kennedy, que jogador incrível, que jovem, que mais um que o Fluminense revela. André, o que joga esse volante que vai para a seleção brasileira, para o Chelsea, para onde for, para o futebol inglês, vai ganhar o mundo. Martinelli, que operário fantástico tem o Fluminense. Nino, que zagueiro. Samuel Xavier, que saiu machucado. O Diogo Barbosa perde o gol do título. O Diogo Barbosa, gente, perde o gol do título ainda no segundo tempo. Que bom que o John Kennedy fez o segundo, porque ele tem que substituir o Marcelo, que não teve perna para continuar. São muitas histórias, é uma história linda construída pelo Fluminense sob comando de Fernando Diniz. Que eu acho não, né? Tenho certeza, ganha outro status a partir desse momento. O Diniz sem títulos, o Diniz apenas de um modelo de jogo arriscado, ousado, irreverente, que não ia muito adiante, que era meio chacota. Pois bem, agora ele ganha uma Libertadores. E com isso, o Fluminense se credencia a disputar os mundiais do ano que vem e de 2025, que é aquele mundial de 32 clubes, né, o grande mundial de clubes promovido pela FIFA. E também para disputar a final da Recopa Sul-Americana contra, vejam só, a LDU. Isso mesmo, a Algoz de 2008, que é a atual campeã da Sul-Americana. Olhem para esse roteiro, para esse enredo e escolha a melhor história. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau, parabéns, Flusão!